A amamentação é um ato instintivo de amor e proteção que une mãe e filho num laço indissolúvel. Solta a vinheta. Olá, pessoal! Como vai? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje nós vamos falar sobre a amamentação na síndrome de Down. E eu começo esse vídeo dizendo que eu não estou fazendo nenhuma apologia sobre o aleitamento materno, sobre a fórmula, nada disso. Muito pelo contrário, o meu respeito às mães que ou por opção não amamentaram, ou não puderam amamentar, não podem, não amamentam, enfim, tenho um respeito muito grande por essas mães e não são menos mães porque não amamentou ou por opção ou por N motivos, né? A gente sabe que existem muitos fatores, então elas não são menos mães porque não pôde amamentar, ok? Mas o que acontece é o seguinte, eu vou dividir com vocês, como eu divido histórias nesse canal, né? Eu vou dividir com vocês como foi a minha história com a Diana, ou amamentar a Diana. O que acontece foi o seguinte, a Diana, logo que ela nasceu, ela teve uma infecção, acreditamos que foi, ela aspirou mecônium, então ela ficou 9 dias nos cuidados intensivos, na neonatologia. E com isso, o que acontece? Pandemia, pico da pandemia, eu não podia ficar no hospital, então eu ia e vinha para amamentá-la, chegava em casa, tirava o leite, como eu sempre tive muito leite, então eu optei até disso no hospital, que não queria que desse fórmula para ela, porque já que eu tinha leite, então vamos usufruir do que eu tenho, né? E eu tirava o leite para ela, então o que acontece? Eu ficava só um período no hospital, eu não ficava sempre lá porque não podia. E aí eu vinha para casa, tirava o leite, passava um período com ela lá das 9 da manhã até as 3 da tarde, se eu não me engano. E durante esse tempo que eu estava com ela, eu dava o banho, trocava e punha ela para mamar. Só que houve muita resistência da parte dela. Por quê? Porque ela pegava a mamadeira na neonatologia, ou seja, o período que eu não estava, eles davam mamadeira para ela, por mais que fosse o meu leite, ela mamava pela mamadeira. Então, quando eu vinha por ela na mama, era uma dificuldade tremenda. Então, foi quando ela veio para casa, passado 9 dias que ela veio para casa, eu tive imensa dificuldade para conseguir com que a pega dela, né? Para conseguir com que ela tivesse uma pega boa, com que ela mamasse bem. Então, o começo, como é que foi? Eu vim para casa com ela, punha ela na mama, ela tinha dificuldade na pega, por N fatores, né? A gente começa por dizer pela hipotonia muscular, tem o músculo mais fraquinho, então ela não tinha uma pega muito boa. E aí o que acontece? Mas eu já sou mãe pela segunda vez, então tem a experiência da primeira. Mãe, primeira, segunda, terceira, 10ª, a gente pensa que é igual ao primeiro. Por mais que tenha sido tudo muito parecido, a Tânia também, eu fui para o centro cirúrgico quando a Tânia nasceu, e a Tânia ficou 12 horas sem mamar. Quando fui pôr a Tânia para mamar, também tive dificuldade na pega dela. Então, o que acontece? O fato da Diana ter síndrome de Down, é claro que dificultou um pouco mais. Então, ela punha ela na mama, ela ficava ali paradinha, não tinha aquela pega. Tive que colocar, no começo, comprar aqueles bicos de silicone para adaptar na mama, para poder ajudar. Então, fui usando artifícios, né? E aí, o que aconteceu? Eu não conseguia. Então, a minha mãe estava em casa comigo, eu recorri à ajuda de uma doutora em lactação, que é a doutora Cris, e como era pandemia, não podia ter contatos, não podia enfim, fazer consultas presenciais, então nós fazíamos videoconsultas. Então, muitas vezes a minha mãe colocava o celular, né, o telemóvel colocava assim na mama, enquanto eu estava colocando a Diana para mamar, e a gente ia fazendo esse malabarismo para ver como é que estava a pega dela, fazia videoconsultas e ela ali olhando, olha, mãe, põe assim, põe assado. E é engraçado que parece que não, mas existem técnicas que a gente, por mais que tenha amamentado 1, 2, parece que a gente perde a perfeição, né? Não sei exatamente, enfim.
E aí colocava ela, olha mãe, levanta mais, faz assim, faz assado. Então foi muita insistência ali, mas porque eu queria que ela mamasse, né? Eu queria amamentar ela, eu já amamentei uma, queria amamentar a outra também. Então eu insisti bastante. Mas o começo foi, eu diria que ali uma semana mesmo bem complicada. E aí eu punha ela na mama, eu sentia que ela não esvaziava a mama por completo. Eu ia com a bombinha, tirava o leite, esvaziava tudo e acabava por finalizar com a mamadeira. Ou às vezes eu fazia o inverso. Eu muitas vezes esperava quando ela estava com fome, punha na mama, que era para ela vir com a fome toda e pegava, né? Outras vezes eu fazia o inverso, eu dava mamadeira e finalizava na mama. Por quê? Para ela não perder o hábito da mama. Então, à medida que eu fui percebendo que ela foi aprendendo a sugar, a trabalhar melhor a sucção, a pega dela ficou melhor, aí eu fui deixando de tirar e alimentava ela só na mama. Ela mamou durante 15 meses, por opção dela, ela não quis mais, punha ela na mama e ela empurrava, rejeitava, e eu respeitei isso. Então, foi muito insistência minha, né? Então eu tirava, dava mama, tirava, dava mama, tirava o leite, dava mama. Fui trabalhando esse processo durante algum tempo, mas me satisfez, sabe? Então, assim, eu fui insistindo e consegui ter resultado com ela. Então, assim, como eu tinha muito leite, é claro que eu optei por amamentar, até porque facilita todo o processo, né? Você sai, não tem que carregar a mamadeira atrás, não tem que carregar as coisas atrás, pelo menos durante aquele período em que a criança mama, né? Mas foi uma fase de muita insistência, de muita persistência minha e acreditar que ela podia, que ela era capaz. O que eu quero dizer, passar para vocês, a mensagem que eu quero passar para vocês é: pelo fato da criança ter síndrome de Down, não quer dizer que você não vai amamentá-la, percebe? Não quer dizer que ela não consiga mamar, muito pelo contrário, tal como eu costumo dizer em vídeos anteriores, a criança pode tudo. Tudo que você permitir, tudo que você ajudar ela a conquistar, a conseguir. Então eu insisti nisso, né? Mas durante um bom tempo, usava a bombinha para tirar leite. Depois, claro, abandonei a bomba. E também facilitava o fato de tirar leite, porque eu tinha minhas horas de descanso, então o marido aproveitava e dava de mamar para ela enquanto eu descansava, né? Ali a gente trocava um pouco o período. Mas e também acredito que isso facilitou, isso ajudou, né? O fato dela ter a mama e a mamadeira e ficar conciliando ali, ajudou o processo de sucção dela também. Então, assim, houve muita persistência minha para que ela mamasse. É claro que no começo eu trabalhei muito com a mamadeira e a mama, a mamadeira e a mama. E acredito que isso também ajudou bastante a sucção dela, tanto uma coisa quanto a outra. Aí a gente vê os benefícios mais lá na frente, no caso dela, né? Porque quando eu introduzi a alimentação também, eu nunca dei nada muito passado para ela, foi tudo, sempre amassei no garfo, até porque para não quebrar a fibra dos alimentos, né? Então, quando eu introduzi a alimentação nela, a alimentação dela foi tudo amassadinha logo no começo, mesmo sopa, nada foi muito passado, muito moído, né? E isso a gente vai ver o resultado lá na frente. Então, quando eles começam a comer, hoje ela tem 3 anos, ela come de tudo. Eu dou um pedaço de maçã para ela, eu nem descasco. Corto a maçã, dou para ela e ela come tranquilamente. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é: não desistam, não se deixem vencer pelo cansaço. Se vocês querem muito, se é o desejo amamentar, não é pelo fato da criança ter trissomia 21, que não é capaz, que não vai dar de mamar para ela. Claro que sim. Então, se é a tua vontade, insista, persista, porque eles conseguem, eles podem tudo que você permitir. Nós é que damos essa base, nós é que damos o incentivo e nós é que puxamos por eles. Então, a partir do momento que você insistir, seja o que você quiser, a criança alcança. Invista, insista. E mais uma vez eu digo para vocês,
A vida não é um drama. Não complica, simplifica. Um beijo para vocês e obrigada por acompanhar mais um vídeo deste canal. Até breve.